A graça e a paz do Senhor de Jesus nesse dia. Bom dia. Veremos hoje o capítulo de número 26 do livro de Mateus. Já estamos quase terminando o livro de Mateus. Jesus venceu os seus desafios, venceu e saiu vencedor na oração. E nós? Como é que nós vamos vencer? Estamos vendo o Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. O Evangelho de Mateus, ele foi estruturado em 5 sermões tópicos, os quais são ético, discipulado e missão, o reino do céu, a igreja, sermão escatológico. Essa estrutura em si foi padronizada de acordo com 5 primeiros livros de Moisés, no Pentateuco, para apresentar Jesus como profeta, que viria de Deuteronômio 18, que seria ainda maior do que Moisés. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da igreja Os Semeadores, semeando palavra de vida para o seu coração. Todos os dias estamos aqui com essa palavra de edificação e de busca a Deus, do Deus que se deixa achar. Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho para você fazer acompanhamento diário. Todos os dias um vídeo novo. Todos os capítulos da Bíblia você encontra aqui. São reflexões, não chama isso de comentário não, chama isso de reflexões. A gente vai estudando, vai lendo e vai compartilhando o que sabemos com vocês para que nós possamos crescer mais ainda. Não sou dono da verdade de nada, eu sou apenas aquele que busca a verdade. E todos que buscam a verdade encontrarão a verdade, exceto os que não a buscam em verdade. O diabo cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos, dos crentes ele não cega. Então abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia desse capítulo antes de nos ouvir. Esteja atento ao que iremos falar e vamos juntos buscar a presença do Deus que se deixa achar. Nós estamos aqui no escritório da sede da Semeadores, em Taguatinga, no Distrito Federal. Ore por nós, pelo nosso ministério, pela nossa vida, pelo nosso trabalho. Os desafios são grandes, mas muito maior do que os desafios é o nosso Deus. Amém? Entramos a partir desse capítulo na 7ª parte da nossa divisão da estruturação do livro de Mateus. A 7ª parte é a paixão e a ressurreição. Ela ocupa os capítulos de 26 até o 28, encerrando o livro de Mateus. Então, até o final do Evangelho de Mateus, estaremos vendo a paixão e a ressurreição de Cristo. Esses capítulos 26 a 28 formam a última seção principal do Evangelho de Mateus. Eles retratam o drama da morte e da ressurreição de Jesus, assim como seus aparecimentos e também a sua ascensão. Esses capítulos finais exaltam Jesus ao chamar a atenção para o seu grande sacrifício na cruz, a sua vitória sobre a morte e a sua recomendação à igreja para continuar expandindo o reino de Deus até que ele volte. E nós estamos aqui em obediência a esse último quesito aí, para anunciar e expandir o reino de Deus. Aproveite e fale de Jesus hoje para alguém que você não conhece, que está aí desesperado da vida. Fale um pouquinho de Jesus, você vai ver que impressionante que vai ser. Jesus passou por aflições, morreu como rei sofredor dos judeus e foi exaltado na sua ressurreição como vitorioso rei. Jesus revelou-se a seus discípulos e os comissionou a espalharem o seu evangelho até os confins da terra. Tinha Jesus acabado de ensinar os seus discípulos, falando de sua vinda e da necessidade da vigilância, e agora ele está se preparando para a Páscoa, a sua última Páscoa antes da morte, de sua morte. Ele vai celebrá-la junto com seus discípulos e também vai vivê-la para que se cumpram as Escrituras. Jesus, o Cordeiro Pascual, é ele o Cordeiro cujo sangue derramado nos livrará da morte certa. Hoje a morte não pode mais nos vencer, justamente por causa de Jesus. Devemos a ele a nossa vida. Embora os oficiais, os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos do povo, inclusive Caifás, pretendessem atrasar a traição e o assassinato de Jesus para depois da festa, verso 5, o propósito de Deus, verso 2, era que esse acontecimento essencial ocorresse um pouco antes da festa. Capítulo 26, verso 17. Durante a festa, uma mulher que o unge para o seu sepultamento e o traidor Judas, querendo dar uma de que se interessava
pelos pobres. Seu cuidado não estava com os pobres, pois ele era ladrão e somente mesmo ele queria era o dinheiro. A preocupação com os pobres seja uma prioridade da Escritura, ela não é tão grande como a prioridade de amar a Jesus. As palavras de Jesus revelam a sua surpreendente reivindicação à adoração e tornam o cuidado com os pobres a preocupação de todos aqueles que não podem agora ungir os seus pés. Marcos 14, de 3 a 9, é um paralelo exato de 6 a 13. João 12, de 1 a 8, difere cronologicamente, mas nenhum dos detalhes entra em conflito e provavelmente se referem ao mesmo incidente. João relata que a mulher ungiu seus pés, os pés de Jesus. Isso pode indicar que ela derramou tanto bálsamo que ele caiu até mesmo sobre os pés dele. Esse não é o mesmo incidente relatado em Lucas 7, de 36 a 38, que tem apenas semelhanças superficiais com a história. Como Jesus defendeu a mulher dizendo que ela tinha praticado uma boa ação para com ele e onde o evangelho fosse pregado, essa história deveria ser compartilhada com o mundo todo, Judas resolveu, a partir disso, procurar os chefes dos sacerdotes para acertar os detalhes da traição. Durante a ceia, o traidor trai, mas Jesus, o amou até o fim, tanto que no último momento o chama de amigo. Que Jesus estava sendo ali irônico, mas falava francamente. O seu exemplo fica claro para nós que devemos amar os nossos inimigos. Ele nos ensinou isso até o fim, como se crendo que ainda haveria esperanças de arrependimento. Não é que nós devemos amar o inimigo pelo fato de ser inimigo, mas nós devemos amá-lo no sentido de ver esperanças em Deus de que haja uma conversão daquela vida. A nossa esperança de que aquela vida se converta tem que ser até as últimas consequências. O primeiro dia da festa, verso 17, era o dia da preparação para a Páscoa, presumivelmente quinta-feira, 14 de Nisan. Assim, Jesus fez a refeição da Páscoa nessa noite, que era o começo da sexta-feira, 15 de Nisan, dia da Páscoa, e foi crucificado na tarde do dia da Páscoa. O problema aqui é que João parece, em alguns lugares, João 18, 28, 19, 14, 31, apresentar Jesus como crucificado no dia 14 do Nisan, o dia anterior à Páscoa. E nesse caso, a ceia do Senhor não foi uma refeição da Páscoa, a menos que Jesus tenha feito a refeição da Páscoa um dia antes. Mas, apesar de João apresentar Jesus como Cordeiro da Páscoa, ele não diz que Jesus foi morto ao mesmo tempo que os cordeiros do templo. E as passagens relevantes em João nos provam necessariamente o 14 do Nisan como a data da crucificação. Capino entendeu os preparativos como sendo o dia anterior à preparação da Páscoa e argumentou que uma vez que 15 do Nisan caiu numa sexta-feira, os judeus, de acordo com algumas tradições, combinaram a Páscoa com o sábado semanal e ainda celebraram a Páscoa no dia 16 de Nisan. Se for assim, a referência em 27:62 é o dia da preparação que a liderança judaica observava. Há alguma dificuldade, entretanto, em ver como os discípulos de Jesus poderiam ter tido seu cordeiro abatido antes do dia oficialmente acertado como o dia da preparação. Em Marcos 14, 12, indica com precisão que Jesus combinou de fazer a preparação da Páscoa no dia em que os cordeiros eram costumeiramente sacrificados. Qualquer que seja a solução, Mateus aqui torna claro que foi uma refeição da Páscoa que Jesus comeu com seus discípulos na véspera da crucificação. Bem, essa é a explicação da Bíblia de Estudo de Genebra, mas temos outra versão explicativa. No verso 18, Jesus afirma que o seu tempo estava próximo. Mais uma vez, Jesus enfatizou que todos os terríveis acontecimentos que estavam prontos para ocorrer estavam totalmente sob o controle do soberano Deus. Pelo que se percebe do texto de 20 a 25, onde o traidor é indicado, a traição de Judas foi ordenada por Deus. Mesmo pecados são pré-ordenados, mas o ato pecaminoso não vem de Deus, mas das más intenções do perpetrador humano. Eu diria assim que ele é entregue a si mesmo. A natureza própria do homem é pecar. Há freio disso. Mas quando ele é entregue a si mesmo e despreza e rejeita Deus de toda maneira, a sua tendência e a sua ocupação será pecar mesmo. A pré-ordenação de Deus não tira do pecador a responsabilidade do seu pecado, conforme
Romanos 9, 19 e 20, embora seja um assunto delicado. Aqui surge a questão com relação ao local onde a traição de Jesus é profetizada no Antigo Testamento. Conquanto não haja uma profecia óbvia que se encaixe, o Novo Testamento vê salmos, especialmente os de Davi, como palavras messiânicas. Conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, passagens como Salmo 41, 9, 55, 12 a 14 expressam o horror da traição por parte de um companheiro íntimo, de um modo que indiretamente profetizava a traição de Judas. E Pedro aplicou o Salmo 69, 25, 109, 8 a Judas. Veja também aí Atos, no capítulo 1, versos 16 a 20. O fato de Jesus ter transformado a sua última refeição de Páscoa na instituição da ceia do Senhor mostra a unidade da redenção e da revelação de Deus, a continuidade essencial entre a antiga e a nova aliança, o verdadeiro significado da Páscoa, o qual se baseia no fato de que aponta para Jesus Cristo, pois ele é o Cordeiro Pascual. Mostra o relacionamento essencial entre a morte de Jesus e o perdão dos pecados, assim como a ligação de ambos com o sacrifício da Páscoa. Anseia, quinto lugar, pelo banquete messiânico da consumação. Então nós vemos que esse fato de Jesus ter transformado a sua última refeição de Páscoa na instituição da ceia mostra essas características. Nós tínhamos aqui falado a respeito de uma outra versão. Você vai encontrar isso no livro da nossa autoria, A Páscoa e a Ressurreição de Cristo, compreendendo pela exposição bíblica os mistérios de Deus. É porque ali eu vou falar aqui mais ou menos, rapidinho. Ali, nesse livro, A Páscoa e a Ressurreição de Cristo, nós vamos ver que a contagem dos dias entre os saduceus e os fariseus eram diferentes. Um contava do dia a partir da meia-noite, o outro contava a partir das 18 horas. Então, aí nós tivemos como se fosse dois dias iguais, por causa dessa contagem de dias serem diferentes entre os saduceus e os fariseus. Então, Jesus pôde cumprir, literalmente, uma Páscoa, e enquanto no outro dia ele foi o motivo da Páscoa. Aí mais detalhes você vai ver nesse livro. Nas outras exposições que nós vamos fazer, de Lucas, de Marcos, de João, nós iremos entrar em mais detalhes e aprofundar essa versão que nós estamos falando, que é interessante de se conhecer desses 2 dias para explicar o fato de Jesus tanto ser o Cordeiro Pascual, como o fato de ele celebrar a ceia com os seus discípulos, o qual ele muito ansiava, diz a palavra. Quando ele diz, isto é o meu corpo, essas palavras têm dado origem a muitas discussões que ignoram o significado da ilustração. Conforme nós estamos vendo na nossa Bíblia de Estudo de Genebra, que você adquire na Semeadores, www.semeadores.com.br, é claramente um exemplo de metonímia, uma figura de linguagem que se chama alguma coisa pelo nome que ela representa. Por exemplo, ele é leal à coroa, ou sua caneta é cheia de denúncia, ou seu coração foi quebrado. Jesus disse essas palavras no corpo e sua declaração apresenta o pão como representando o seu corpo. O fato de nos alimentarmos da carne e do sangue de Cristo não é um tipo de canibalismo, mas um compartilhamento espiritual de Cristo, uma identificação de nós mesmos com Ele. Quando se afirma no verso 28 que esse é o sangue da nova aliança, esse é o cumprimento por parte de Jesus do sangue representativo da aliança descrita em Êxodo 24, 8. Provavelmente os judeus já entendiam o vinho da Páscoa como representativo do sangue da aliança. Isso está relatado no Mishanaico Pessahim 10.6. A morte de Cristo, simbolizada pelo seu sangue, verdadeiramente estabelece o relacionamento de Deus com seu povo, pelo qual ele perdoa os pecados deles. Os textos de Lucas 22, 17 a 20, 1 Coríntios 11, 23 a 25, relatam o fato de que Jesus chamou o cálice do seu sangue de a nova aliança. Assim, a renovação da aliança de Deus com seu povo
como predito de passagens como Jeremias 31, 31 a 34, está também em vista. O termo grego do Novo Testamento para aliança, diatek, não é a palavra mais comum para uma concordância entre partes iguais, um contrato, sunteke. É um testamento ou um documento feito por uma pessoa, formalmente declarando os termos de um relacionamento. Seu uso comum estava relacionado a um testamento. A razão para o uso desse termo se baseia no conceito de aliança do Antigo Testamento, pelo qual Deus formalmente declara a natureza, os termos e também as sanções, que são as bênçãos pela obediência e maldições pela desobediência, de seu relacionamento com Israel. Então, 3 aspectos, né? A natureza, os termos e as sanções. Deus nunca negociou uma aliança. Ele simplesmente a anunciava e a implementava. As alianças eram validadas por uma morte simbólica, que representava a maldição que cairia sobre aqueles que quebrariam ou que poderiam quebrar a aliança. A nova aliança, entretanto, é a consumação da aliança de Deus com seu povo. Ela não é ratificada por uma morte simbólica, mas pela morte real de Jesus, que suportou a maldição por todos nós. Tendo depois cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Provavelmente eles cantaram um salmo dos chamados Salmos de Halel. Halel significa louvor. Ou seja, entre os Salmos 113 a 118, cuja recitação encerrava a ceia pascual. No verso 31, Jesus afirma que o pastor seria ferido e, se ferido, as ovelhas se dispersariam. No contexto de Zacarias 13, 7, Javé fere o pastor, o homem que é íntimo dele. Como resultado, os pequeninos de Deus, Zacarias 13, 7, são espalhados, mas eles são subsequentemente renovados e verdadeiramente se tornam o povo de Deus. O abandono predito dos discípulos com relação a Jesus é um exemplo da apostasia da nação. E o retorno deles representa os remanescentes que Deus salvará. Também Pedro é avisado de que negaria Jesus. Mas resistiu à palavra de Jesus e se deu, foi mal. Foi uma dura lição para Pedro. A aparente discordância com Marcos 14, 30 e 72, de acordo com a maioria dos manuscritos, é um pseudo-problema. Mateus simplesmente apresenta uma história resumida e não considerou importante mencionar que o galo cantou 2 vezes. Claramente foi um canto particular do galo que condenou Pedro. Na oportunidade, Jesus afirma que depois da sua ressurreição, iria adiante deles para a Galileia. O cumprimento está registrado também no capítulo 28, no verso de número 16. Dos versos 36 ao 46, Jesus tem a maior luta da sua vida e também a maior de todas as vitórias. A verdadeira batalha se vence ou se perde de joelhos diante do Pai em oração. Quando aprendermos o que significa isso, nossos sermões e nossos projetos serão outros. Foi no jardim do Getsemane que essa luta terrível, horrível e cruel de Jesus aconteceu, em oração. Foi ali que ele venceu. Repetimos que não vencemos a batalha nem a guerra no campo da batalha, mas quando estamos de joelho, antes da batalha. Nas Escrituras, cálice frequentemente se refere ao cálice da ira de Deus. Jesus estava aterrorizado com a perspectiva de suportar a ira do Pai. Nós conseguimos encarar a morte por saber que Deus está conosco, mas Jesus teve de enfrentar a morte sabendo que o seu Pai iria lançar-lhe sobre ele em ira e condenação. Ele pede ajuda aos seus discípulos para estarem com ele em oração. Ele pede a eles para vigiar e orar. O que ele pede a eles é estendido a todos nós que estamos esperando em Cristo Jesus. Mesmo em sua agonia, Jesus estava preocupado com seus discípulos. Jesus sabia que o traidor estava chegando e avisou seus discípulos. Ele ainda falava quando Judas chegou para traí-lo. Nisso, Pedro, tempestivo,
reagiu e retirou sua espada, e com ela conseguiu ferir a orelha de Malco, que abaixou a cabeça quando Pedro o atacou. Se não tivesse abaixado sua cabeça, com certeza teria sido degolada. Jesus adverte para que ele guarde a sua bainha. Aliás, para que ele guarde a sua espada na sua bainha. As espadas eram impróprias para defender Jesus. Quem tem mais poder à sua disposição que podemos imaginar? Do mesmo modo, a força militar é imprópria para defender o evangelho, né? Conforme nós estamos vendo, essa passagem não pode ser usada para defender o pacifismo, para fazer oposição à pena de morte, ou para negar o Estado o uso da guerra ou da força física. As palavras de Jesus parecem ser baseadas no princípio de Gênesis 9:6, de que aquele que matou um homem deve ser ele mesmo morto. Desse mesmo modo, explicitamente dando poder ao Estado para executar assassinos. Mais precisamente, essa passagem lida com a guerra espiritual, não física. As batalhas espirituais devem ser travadas com armas espirituais, com a espada do Espírito, a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus. Veja aí 2 Coríntios 10, versos 3 a 6, Hebreus 4, verso 12. Jesus explica para Pedro que era necessário que as Escrituras se cumprissem. Jesus está comprometido com o cumprimento das Escrituras, uma vez que elas mostram os decretos de Deus. Alguns comentaristas sugerem que Zacarias 13:7 ainda está em vista, verso 31. Mas é mais provável que Jesus tivesse em mente todo o complexo da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição, assim como a subsequente dádiva do Espírito e a missão ao mundo. Paixão, morte e ressurreição. Prenderam então Jesus e, como havia predito, as ovelhas todas se dispersaram. Dos versos 57 a 68, esse capítulo é um pouco extenso, Jesus está perante o Sinédrio. Aparentemente, o Sinédrio teve dificuldades de obter até mesmo o pretexto da prova de mais uma testemunha. Finalmente, uma acusação trivial, com base na perversão de alguma coisa que Jesus, na verdade, havia dito. João 2,19. Foi extraída de 2 testemunhas, que era o número requerido para que uma ação pudesse ser tomada. O número inacreditável de irregularidades nesse processo tem sido frequentemente observado. Essa é uma evidência não de histórica desconfiança, mas da extrema ansiedade dos líderes judeus de se livrarem de Jesus. Uma vez que a ofensa provada ainda não configurava um crime digno de pena de morte, Caifás teve de provocar Jesus com uma conjuração. Jesus responde a ela, dizendo que ele era mesmo filho de Deus. Olha que coisa interessante, né? Caifás estava diante de um dilema, ele tinha que ter alguma coisa para ele poder fazer esse julgamento. Então o que ele faz? Ele o desafia a falar a verdade e faz uma conjuração. E Jesus aceita a provocação dele e responde a verdade. O que Caifás faz? Não lhe dá ouvidos. Esse foi o seu erro. Deveria ele ter reconhecido Jesus ali naquele momento. 2 opções estavam diante de quem conjurou: crer ou não crer. Ele não creu e amargou as consequências da sua decisão louca e absurda. Junte-se a isso o fato de que Caifás era considerado o maior representante de Deus ali presente. Meu Deus. Estou diante de Deus, quero uma palavra de Deus, conjuro ele me responde, e eu viro as costas, acabou. Ele acabou de cometer um suicídio espiritual. Esse filho de Deus aqui é usado como equivalente para Messias. O juramento invocado pelo sumo sacerdote colocava Jesus sobre a obrigação legal de responder com a verdade, para evitar a possibilidade de que ele negasse que era o Messias. Mas Jesus, a fim de dizer toda a verdade, não poderia simplesmente reconhecer que ele era o Messias sem uma definição mais profunda de quem o Messias era. Foi necessária a reivindicação de ser o divino Filho do Homem, de Daniel 7 e mais, aquele que virá nas nuvens e reinará com todo-poderoso Deus,
que está no Salmo 10, 11, que fez com que ele fosse acusado de blasfêmia no verso 65. A Bíblia de Estudo de Genebra aqui, nesse ponto, recomenda a leitura e a reflexão do seu excelente artigo teológico, Jesus Cristo, Deus e Homem, que está em João, no capítulo 1. Vale a pena você ler, estudar e se aprofundar. A vinda de Jesus em julgamento é o único acontecimento que pode ter sido pensado aqui, porque nenhum descrente judeu testemunhou a ressurreição ou mesmo a ascensão. Alguns argumentaram que o julgamento que está em vista aqui é a destruição do templo e da cidade, mas é mais natural entender Jesus como se referindo ao julgamento final, porque é duvidoso que muitos descrentes judeus tenham visto Jesus como aquele que puniria Israel em 70 depois de Cristo. Dos versos 69 ao 75, temos as 3 negações de Pedro, que são registradas em todos os 4 evangelhos. Mas as histórias diferem quanto aos detalhes. As diferenças não são nem grandes nem irreconciliáveis. Um pode ter invertido a segunda e a terceira negações. As 3 negações de Pedro são terríveis. Isso daria um belo sermão, hein? A primeira, simplesmente negou diante de uma simples serva. A segunda, fez juramento, não pragas, mas a evocação de Deus como testemunha para uma auto-maldição, caso ele estivesse mentindo. Terrível isso, hein? Na terceira, praguejou e jurou. Parece que foi escalonada, né? Ele subiu em degraus de culpa cada vez piores. Ou ele subiu em progressividade maligna, ou ele caiu em abismo. O fato de todos os evangelhos registrarem esse incidente mostra o quanto isso ficou profundamente marcado na mente da igreja primitiva. Permaneceu como testemunho tanto da inadequação da força humana, quanto da natureza da misericórdia de Deus. O capítulo 26 começa com o verso 1, que diz: tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos. Esse foi o verso de número 1 do capítulo de Mateus, que tem 75 versículos. O verso 75 diz: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Esse choro é de arrependimento. É o contrário do choro de Judas, remorso. Judas não se arrependeu. Pedro se arrependeu. E Deus o salvou. Judas não se arrependeu. E ele mesmo se condenou. Pedro negando a Jesus, exatamente como Jesus havia predito que ele negaria. O valentão, Pedro, sucumbiu diante de uma criada por 2 vezes e depois diante dos que ali estavam. Foi covarde e negou o seu mestre, a quem seguiu por 3 anos e meio. 2 traidores, um porque o entregou aos judeus e o outro porque o negou diante dos outros. Judas sentiu remorso, tanto é que se enforcou, mas não se arrependeu. Pedro, ao contrário, chorou amargamente e se arrependeu, alcançando o perdão e se tornando uma figura ilustre na evangelização. Só um sermão de Pedro aí alcançou 3.000 pessoas em conversão. Nós vamos ver isso em Atos. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 27. Jesus morreu para nos salvar. Foi extenso esse capítulo, muito conteúdo. Então, recomendo que você faça a leitura lá no jamaisdesista.com.br. A parte escrita está toda lá. Vai lá que tem lá todo o texto. A nossa loja virtual, semeadores.com.br. Nosso programa de rádio, todos os dias, 8h30, entre 8h30 e 9h, Momento Missionário. Acesse, compartilhe, divulgue, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para você fazer acompanhamento diário. E todos os dias estamos aqui com a Palavra de Deus sendo divulgada, aguardando a vinda do Mestre. Ele está voltando. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.